falando um pouquinho sobre a trilha de conhecimento da nova lei de licitações aí. Vamos lá. A nova lei é o curso que a gente vai fazer, onde a gente vai trazer um paralelo da lei antiga, 8666, com a lei nova, 14133. A 14133, ela tem alguns desdobramentos diferenciados que vocês vão ver, né? Ela vai falar de governança, ela vai falar de alguns pontos envolvendo a parte relacionada à gestão de riscos, vai falar de transparência, vai falar de um portal que é onde todas as contratações serão inseridas e colocadas num portal para dar efeito de transparência, tá? E a gente vai fazer esse paralelo, o que tem de novidade aí na nova lei, né, em contrapartida o que está na lei antiga, tá? Mas sempre trazendo os desdobramentos, as discussões da nova legislação. Regulamentação e implementação da nova lei. Esse curso, né, é bem interessante principalmente para municípios. A nova lei de licitações, a 14133, ela envolve uma legislação que ela vai ter alguns temas específicos que deverão ser regulamentados. Por exemplo, quando eu vou falar num plano anual de contratações, ou seja, uma previsibilidade do que você vai contratar para o exercício seguinte, chamado PCA. Tá? É uma norma criada e todos os entes vão ter que criar essa norma, né? Estados, municípios, e vão ter que implementar. A União Federal tem vários normativos que a gente vai colocar para vocês aqui. E eles, estados e municípios, deverão legislar nessa mesma linha, que vai prevalecer para os demais órgãos aí. Ok? Cada qual na medida da sua competência. Então esse curso é bem interessante, a gente está fomentando a regulamentação, né, da nova legislação e implementação, que muitas das vezes ficam-se dúvidas com relação de como implementar. É muita norma, vocês vão ver que são bastante normas aí. A questão que muitas das vezes, principalmente municípios, ficam-se em dúvida aí como implementar, o que eu vou copiar da legislação federal para colocar na minha legislação específica. Tá? Agente de contratação da nova lei. É uma figura que foi criada, tá? E basicamente vocês vão ver que ele vai tratar da condução do procedimento licitatório. Hoje, quem conduz o procedimento licitatório? Pregoeiro, no pregão. Temos aí o agente de contratação. Vocês vão ver quem que é essa figura. Nesse curso específico, a gente desdobra, traz todo o desdobramento, né, dessas figuras que vão atuar no procedimento. Vocês vão ver, vou passar para vocês, mas basicamente a legislação contempla a seguinte maneira: um procedimento, um ciclo, bem-vindo, um ciclo de contratação, onde vai ter um ciclo de planejamento, um ciclo na fase da condução do procedimento licitatório e um ciclo da gestão contratual. E todos esses ciclos, todas essas etapas, têm algumas figuras que vão estar agregadas a ela. Fase de planejamento, já deve ter ouvido falar na equipe de planejamento. Na fase de condução do processo licitatório, agente de contratação, pregoeiro, comissão de contratação. Na fase de gestão e fiscalização, gestor e fiscal técnico. Então, esse curso a gente vai trabalhar toda essa lógica aí, ok? Tá? Todo o desdobramento nesse ciclo de contratação, na fase de planejamento, na fase de licitações e condução contratual. E as figuras correspondentes. Planejamento das contratações e formação de preços. Tá? Pergunto para vocês, o planejamento é importante? A gente vai fazer essa discussão. É claro que é importante, tá? E planejamento envolve desde um planejamento a nível macro, onde você está falando num plano de contratações anual com previsibilidade para o exercício seguinte, e posteriormente num plano de contratação a nível micro, a contratação em si mesma. Então vamos imaginar, vocês vão fazer uma contratação de uma locação de veículos. É necessário estudar o objeto? Tá? Esse é o ponto. E aí é onde que entra o famoso estudo técnico preliminar, o ETP. Então a gente vai falar dessa primeira fase inicial do planejamento e, consequentemente, vai falar da formação de preços. Toda contratação você vai precisar de uma formação de preços aí, ou por meio de uma planilha, ou por meio de uma composição de custos ali. Se a gente pensar em serviços, né, vão ter preços unitários que vão compor um preço global. Da mesma maneira a obra aí, tá?
Estudo técnico preliminar, termo de referência, projeto básico na nova lei. Esse curso a gente vai trabalhar da seguinte maneira, né? Esse planejamento a nível micro, tá? E o desdobramento dele envolvendo o termo de referência e o projeto básico. São situações aí diferentes, são instrumentos diferentes. O estudo técnico preliminar é para estudar o objeto, o termo de referência é o início da nossa contratação e o projeto básico seria para obras e serviços de engenharia. E nesse a gente desdobra várias questões aí envolvendo essas temáticas aí. Planilha de custo e pesquisa de preço, também na mesma linha ali do que o planejamento das contratações, mas bem focado na parte de planilhas. Em contratações, por exemplo, com mão de obra exclusiva. Você vai fazer a contratação de serviço de vigilância, de limpeza, vai ter que ter uma formação de preços ali nesse sentido e precisa fazer planilhas. Sistema de registro de preços e compras. Esse curso é interessante que a gente desdobra com 2 professores, tá? Um vai falar do SRP, do Sistema de Registro de Preços, e outro vai entrar em operacionalização no sistema compras. Tá? Então, 2 professores vão trabalhar essa lógica aí. Tá? Licitações públicas sustentáveis, sustentabilidade. Quando vocês vão contratar uma pequena empresa, vocês estão fazendo uma sustentabilidade a nível socioeconômico. Não sei se vocês devem lembrar, mas licitações exclusivas para pequenas empresas até R$80 mil. A legislação fomenta isso para ME e EPP. E aí ela é exclusiva justamente para dar o fomento social. Essa é uma forma de sustentabilidade. Podemos falar em sustentabilidade ambiental. Mesmo numa contratação de limpeza, a gente vai fazer, por exemplo, os insumos da limpeza, né, vai ter sustentabilidade. Tá? Então, produtos biodegradáveis que vão ser utilizados na limpeza. Pregão e concorrência eletrônico. Pessoal, a ideia é o seguinte, sai do papel. Tá? Os colegas aí já do Exército, papel GDF também, já saiu do papel tem tempo aí, então é eletrônico, é sair do papel. Alguém está no papel ainda? Está no papel? Então a ideia é trabalhar tudo eletrônico. Desde o procedimento inicial, o procedimento licitatório também eletrônico e a contratação eletrônica. É esse o ponto que a nova lei está trazendo. Então, quando ele fala um pregão e concorrência, é eletrônico. Tá? Professor, uma concorrência eu faço uma obra e vai ser eletrônica a condução desse procedimento. Pregão, bens e serviços comuns. Vou contratar um serviços gráficos, ou vou comprar um computador. Tá? Por meio de um pregão, quem vai conduzir? Pregoeiro, por exemplo. Tá? Então, aqui a gente trabalha os sistemas de compras, pregão e concorrência eletrônicos aqui, tá? No sistema, com 2 professores, um trabalhando no sistema, como funciona, e outro trazendo os desdobramentos, jurisprudência. Pregão eletrônico e sistema compras, da mesma maneira aí, a gente vai trabalhar focado no pregão eletrônico, bens e serviços comuns, e vai ter um professor que vai desdobrar isso no sistema. Gestão de riscos nas contratações públicas. Riscos existem em toda a contratação. Na administração pública não existe risco zero. Isso é fato. Se você vai fazer a contratação desse computador, tem risco? O risco de você receber um produto inadequado. Ou o risco de você receber atrasado ou não receber. Tudo isso é risco. Vamos partir para serviço. Se você tem um serviço, seu serviço de internet está inadequado. É um risco. Isso vai impactar no seu contrato? Então, são todos esses desdobramentos que a gente trabalha, né? Gestão de riscos em cada fase. Risco envolvendo a parte de planejamento. Risco na condução do procedimento licitatório. Por exemplo, uma licitação fracassada é um risco? É um risco, isso pode culminar num prejuízo para a administração. Risco na contratação, lá na fase contratual. Tá? Então, assim, é um curso que a gente trabalha todos esses desdobramentos. Obras e serviços de engenharia segundo a nova lei. Aqui a gente vai trazer algumas situações iniciais, tá, envolvendo a parte de obras aí. Por isso que eu perguntei se os colegas trabalham com obras. Nesse ponto aqui, a gente traz todo o desdobramento envolvendo obras, né, projetos de engenharia, etc. E já com base na nova lei. Pregão e a nova lei de licitações na visão dos órgãos de controle, como por exemplo uma CGU, TCU, Tribunal de Contas. Contratação direta de dispensa e inexigibilidade.
tá? Dispensa em razão do valor. Federal, nível federal, está utilizando a dispensa eletrônica. Muito rápido. Então a ideia é a gente trabalhar dispensas aí, tudo eletronicamente. Dispensa emergencial, inexigibilidade, e tudo vai ser eletrônico, tá? Aqui a gente traz essa discussão também, mais focado. Contratações das empresas estatais, não é o enfoque de vocês, mas aqui as estatais também contratam, elas fazem licitações. E tem uma legislação específica que é a 13.303. Vou mostrar para vocês aí um pouquinho, porque eles vão seguir uma linha de diferente. Contratos administrativos, visão dos órgãos de controle aí, parte contratual, quem trabalha com gestão e fiscalização ali, sobre a visão dos órgãos de controle. Responsabilidade de gestores perante o Tribunal de Contas e impacto da nova lei. Esse ponto já começa a ficar um pouco complicado. Quando a gente fala em responsabilidade, vai ter responsabilizações dos gestores. Quando recebe um recurso público, por exemplo, né, um município recebe um recurso público federal, pode vir a ser responsabilizado. Fraudes em licitações de contratos e lei anticorrupção. Esse curso a gente desdobra as fraudes em várias etapas ali, desde lá do planejamento, fraudes na condução do procedimento licitatório, licitações viciadas, direcionamento, né? Já deve ter ouvido falar em superfaturamento, sobrepreço, jogo de planilhas. A gente trabalha todas essas questões nesse curso. Fiscalização de contratos, a parte mais contratual ali, gestão e fiscalização, e lá a gente desdobra todas as questões. Principalmente contratos com mão de obra exclusiva que dão um certo trabalho aí. Aplicação de penalidades nos contratos. O gestor, o fiscal, na condução do procedimento, vai avaliar se a condução, se o procedimento, né, em termos de adequabilidade, está coerente. Se ele não está entregando, a gente vai ter que penalizar. E para eu penalizar, eu preciso instruir o processo, demonstrar que ele teve falha e, consequentemente, aplicar a multa, por exemplo, uma advertência, uma multa, um impedimento de licitar. Então, são questões que a gente discute aqui. Por fim, licitações e convênios públicos, né? Como a gente está trabalhando a trilha do conhecimento, existe um elo entre convênios e licitações, tá? E é isso que a gente discute. 2 professores, o professor Edércio ali vai dar a parte de convênios públicos ali, lá na parte de fiscalização dos convênios, e eu vou dar essa parte aqui de licitações, né, a parte de licitações nas situações de convênios. Então, por exemplo, a União repassa um recurso, no caso MEC, Ministério da Educação, para uma universidade federal executar, por exemplo, por meio de um TED, um termo de execução descentralizado. E essa universidade faz um convênio com uma fundação de apoio ali, por exemplo, estou utilizando a lógica de vocês aí, e nessa fundação de apoio vai fazer contratação. Essa contratação é por meio de licitação. Então, consequentemente, é necessário fiscalizar não só o convênio com o concedente e o conveniente, e, claro, fiscalizar a relação contratual, né, aquele contrato. No caso, é tecnologia, né? No caso, isso seria mais ou menos questões envolvendo a área de tecnologia, compra de equipamentos, etc. Tá? Tranquilo?